Bom, a gente vai discutir um pouquinho agora sobre as técnicas de reprodução humana assistida, como elas funcionam e quais são os problemas que advêm aí dessas técnicas. Eu disse para vocês que as mais conhecidas são as técnicas de reprodução humana assistida homóloga, heteróloga e a seção temporária de útero e também a inseminação artificial pós-mortem. E como funciona a técnica de reprodução humana assistida heteróloga? Essa técnica ela é utilizada ela acontece pelo uso do material genético de um terceiro doador. Ou seja, você tem a pessoa ou o casal aí que quer constituir o planejamento familiar. Eles pegam o material genético de um dos componentes aí desse casal ou da pessoa solteira e mais o material genético de um terceiro doador anônimo. E fazem a fecundação em laboratório, implantam no útero materno e a gente vai ter a gravidez. Mas qual é o problema dessa inseminação heteróloga? É a questão da origem genética. Essa criança, ela é filha de quem doou o material ou do casal que idealizou o planejamento familiar? A gente não tem dúvidas quanto a isso. Ela vai ser filha, ela vai ter os direitos de filiação e de sucessão do próprio casal ou da pessoa solteira que idealizou o planejamento familiar. No entanto, os grandes problemas que acontecem é a questão da criança que nasceu, ela querer conhecer a sua origem genética, a sua origem biológica, ou seja, conhecer quem foi esse terceiro doador que doou o material genético. Afinal, se não tivesse a figura desse terceiro doador, não tinha essa criança nascida. E a gente tem um conflito aí de direitos fundamentais, que é o sigilo do doador, porque a resolução do Conselho Federal de Medicina ela é clara em dizer que é sigiloso, não é passado informações desse terceiro doador anônimo, e nós também temos o direito fundamental de conhecer as suas origens biológicas, que é desse filho. Então vocês percebem aí que a técnica ela é benéfica para o casal que quer ter o seu filho, mas ela também traz alguns problemas, que é quando a gente lidar aí com essa origem genética. Fala quem é ou não fala quem é? E a solução que a lei traz, que seria mais uma ponderação entre o direito a conhecer o doador e o direito do anonimato do doador, é que o filho ele pode conhecer quem é esse doador, só que essa origem, esse conhecimento aí, ele não vai assegurar filiação e nem sucessão para esse filho, simplesmente é para ele conhecer quem foi aí essa pessoa que doou o material genético e viabilizou o seu nascimento. Outra reprodução que nós temos é a reprodução assistida homóloga. Essa reprodução ela não traz muitos problemas porque ela é utilizada pelo próprio material genético do casal. O casal aí pelas vias naturais não conseguem fazer a fecundação e consequentemente a gravidez, então simplesmente eles vão pegar o material genético de ambos e vão fazer essa fertilização em laboratório e depois consequentemente implantar aí no útero materno, e nós vamos ter uma inseminação homóloga que aconteceu com o material genético do próprio casal. E a seção temporária de útero, que é aquela mais conhecida como barriga de aluguel, que também traz alguns problemas. Por quê? Essa modalidade, você vai utilizar o útero de uma terceira pessoa para gestar um filho que não vai ser dessa terceira pessoa. Você pega um indivíduo, ele vai ceder seu útero, ele vai gestacionar toda essa gravidez, mas não vai ser a mãe dessa criança. Mas os problemas que advêm dessa técnica é justamente o arrependimento da pessoa, ela querer sim, a pessoa que gestacionou essa criança, querer sim ser considerada a mãe, não querer dar o filho após o nascimento pro casal, mas sim querer a criança como seu filho. Nós temos também o problema do abandono da criança nascida. Existem alguns relatos de pais que idealizaram o planejamento familiar, tiveram aí o uso de uma barriga solidária e a criança nasceu e eles falaram, não, eu não quero mais, a gente desistiu. E como que fica? Quem vai ficar com essa criança? A mãe que gerou tem a obrigação de ficar? Então são problemas que surgem aí.
Outro problema também é a própria comercialização. A resolução do Conselho Federal de Medicina diz que ela pode acontecer com pessoas que são parentes do casal até 4º grau, e ela tem que ser gratuita, não pode ser por contraprestação pecuniária, ou seja, a pessoa que está gestando, ela não pode ganhar dinheiro para isso, que surge algumas problemáticas também, porque a pessoa, consequentemente, que está gestacionando vai precisar de alimentos especiais, vai ter mudanças no corpo, consequentemente, se trabalhar, vai ter que parar de trabalhar após o momento aí do nascimento da criança, ou se tiver algum problema no decorrer da gestação, também vai precisar ficar em casa. Então, são causas de uma gravidez que demanda dinheiro, porque a pessoa precisa comer, ela precisa vestir, ela precisa sobreviver. E quando você fala em uma sessão temporária de útero gratuita, consequentemente, você está violando até os próprios direitos da pessoa que está gestacionando, ou seja, é uma coisa que gera aí uma vida e tá tudo bem, na hora que nascer você me entrega. Então, são problemas também que surgem da sessão temporária de útero. E quanto às eugenias e as atrocidades pelo mundo aí, nós temos um relato que na Índia existia uma clínica, vamos dizer assim, onde eles faziam anúncios para mulheres, oferecendo uma boa quantidade de dinheiro para elas serem barrigas solidárias. E essas mulheres, elas, iludidas, vamos dizer assim, pelo valor que essa clínica anunciava, elas procuravam a clínica para servir, sim, de barriga solidária, só que essa clínica, elas pegavam os passaportes dessas mulheres, os documentos pessoais, e faziam mais ou menos um esquema análogo à escravidão. Essa mulher, ela só podia ir embora após o nascimento da criança. Ou seja, ela ficava totalmente restrita à clínica, totalmente presa às normas, e a própria clínica não tendo autonomia e liberdade nenhuma. Então a gente percebe aí que, mais uma vez, as técnicas de reprodução humana assistida vêm tratando o próprio ser humano, seja na esfera do embrião, seja na esfera da mulher sedente do útero, como uma mercadoria, uma coisa. E a inseminação artificial pós-mortem, que também traz alguns problemas aí para a prole eventual, para esse filho que vai nascer após a morte do pai. E ela acontece da seguinte forma: a mulher, ela é inseminada após a morte do seu marido, ou seja, ela engravida ela engravida estando viúva, após a morte aí do genitor, que vai ser o pai dessa criança. E o problema de filiação a gente não tem tanto, porque o Código Civil, ele vem aí categoricamente atribuindo à prole eventual o direito de filiação. O grande problema é a sucessão. Como fica? Essa criança que nasceu após a morte do pai, ela não é considerada herdeiro legítimo, ela não vai ter seus direitos de herança resguardado. E no Brasil, o primeiro caso de reprodução humana assistida pós-mortem foi da Kátia, que aconteceu em Curitiba, e o juiz da 13ª Vara autorizou a reprodução, autorizou que a clínica fizesse a implantação aí do embrião no útero dela, e a Kátia veio a ter um filho após a morte do seu esposo, que teve câncer, veio a falecer. E o problema é a sucessão. Como fica a sucessão? Alguns autores, algumas correntes defendem que, para ter sucessão, para esse filho ser detentor de algum direito, o de cujos ele precisa deixar em testamento a possibilidade dele ter um filho após a sua morte. E algumas correntes são totalmente contrárias, mesmo existindo um testamento, elas não concordam com a sucessão desse filho, porque pode atrapalhar a própria sucessão das pessoas que estão vivas aí no momento do inventário da partilha. E algumas soluções que nós temos para atribuir o direito de sucessão a esse filho é pelo testamento,
ou pela substituição fideicomícia, que é quando você deixa um terceiro responsável para receber a herança e, nascendo essa prole eventual, esses bens que esse terceiro está sob sua administração vai transferir para essa nova criança. Então são aí controvérsias que a gente encontra diante das técnicas de reprodução humana assistida.